Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, está começando o nosso Sim Notícias desta quarta-feira, trazendo tudo que foi destaque em Linhares e região. Você confere na edição de hoje. A chuva intensa que caiu na cidade provocou alagamentos em ruas e avenidas. Nos bairros Shell e Interlagos, casas foram inundadas. A previsão é de que as chuvas só diminuam a partir da próxima sexta-feira. Mais um homicídio foi registrado em Linhares. Confira hoje a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Os perigos da trombose em longas viagens. O alerta do cirurgião vascular Ricardo Ferroni, nosso entrevistado do último bloco de hoje. Veja ainda os destaques do esporte. Esses e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Minha gente, quase 90 milímetros de chuvas caíram em Linhares nesta quarta-feira. Em pouco tempo, os alagamentos se formaram, causando muitos problemas para os moradores. A chuva mais intensa começou a cair por volta de 11 horas da manhã na cidade. Em poucos minutos, ruas e avenidas ficaram tomadas pela água. No bairro Colina, esse hospital particular ficou com os corredores alagados. Funcionários tiveram que se esforçar para retirar a água acumulada. Algumas escolas também sofreram com o excesso de chuvas desta quarta-feira em Linhares. Esta aqui fica em Baixo Quartel, onde o telhado não suportou a força da água e invadiu as salas. Problema semelhante foi no Centro de Educação Infantil Branca de Neve, que fica no bairro Jardim Laguna, onde as aulas tiveram que ser suspensas. No trânsito, a situação também ficou bastante complicada. Na parte mais baixa da cidade, verdadeiros lagos se formaram e veículos ficaram praticamente submersos. Esta é a Avenida Augusto Pestana, pertinho da prefeitura. A carreta teve dificuldades para vencer a força da água. Carros estacionados no local chegaram a flutuar com a passagem do veículo de grande porte. Já na região do chamado Pó do Shell, várias casas foram inundadas. Esta região é a que mais sofre com as chuvas em Linhares. Enquanto os adultos se viravam para salvar os pertences dentro de casa, a correnteza era motivo de diversão para esses dois meninos que usaram um colchão inflável para pegar uma onda em plena rua. O morador de rua também aproveitou para nadar. Mais alagamentos ocorreram nas imediações do mercado municipal. Já no cruzamento do centro da cidade com o bairro Shell, também teve alagamento. O registro foi feito por estudantes da escola Emir de Macedo Gomes. Olha a situação em que ficou esta oficina mecânica, situada às margens da BR-101. Água por todo lado. Na rodovia BR-101 foram muitos pontos de alagamentos. No cruzamento de acesso ao bairro São José, motoristas tiveram dificuldades para passar. A escadaria de acesso à BR, próximo à linha verde, transformou-se numa verdadeira cascata. Apesar do grande transtorno, segundo a Defesa Civil Municipal, não foram registrados deslizamentos ou quedas de barreiras. De acordo com o Serviço de Meteorologia do Incapé, na região de Linhares choveu 87 milímetros nesta quarta-feira e a chuva deve continuar. Bom, o Serviço de Meteorologia do Incapé informou ainda que 220 milímetros de chuvas eram esperados para o mês de novembro, como ocorre tradicionalmente na região. Mas esse volume já foi ultrapassado, já são mais de 255 milímetros. Para os próximos dias, a previsão é de que a chuva se mantenha em todo o estado, com expectativa de diminuição da intensidade na próxima sexta-feira. Ainda falando sobre as chuvas em Linhares, a nossa reportagem foi até a casa de uma moradora do bairro Interlagos. Ela perdeu vários pertences depois que a água subiu mais de 50 centímetros onde mora. E a chuva trouxe grandes transtornos para moradores do bairro Interlagos. Aqui na Avenida Quintino Bocaiúva, algumas casas ficaram alagadas. Uma dessas casas foi a da Dona Elizabeth, que nos falou que isso sempre acontece quando chove demais. E a gente, toda vez que chove, passa esse sufoco. E não só eu, mas vizinho passa por isso. E a gente sofre muito. E toda vez que em eleição eles prometem uma coisa e não faz. A água alagou a casa inteira. Atingiu armários, camas e eletrodomésticos. E fora o prejuízo material, tem ainda os riscos à saúde, pois aqui moram crianças pequenas. Olha, tem criança e criança pequena, que é criança de 10 meses, tem
Tem criança pequena aqui e tem criança que tem bronquite e piora, né, a situação. Junto com a família, o Wesley tentou esvaziar a casa usando baldes. Morador do bairro há muito tempo, por diversas vezes ele já viu essa cena se repetir. Eu já moro aqui há quase 34 anos e toda vez que chove forte a gente tem esse problema com esse alagamento aqui na rua. Foi feito um trabalho de manipulamento, mas que não dá conta, foi muito pequeno, quer dizer, foi feito na época de 30 anos atrás, então não comporta hoje, o bairro já foi todo asfaltado, então não tem a água não tem mais para onde escoar, e o único lugar é essa manilha que hoje em dia não está dando conta mais. Desesperados com a água entrando dentro de casa, os moradores até arrancaram a tampa desse bueiro, com a intenção que a água escoasse um pouco mais rápido. Tem várias ruas que deságua nessa rua aqui e acaba acontecendo esse problema desse alagamento. E aconteceu, como aconteceu agora, de muro cair e descer entulho, o que acaba agravando ainda mais o problema dessa água aí na rua. E enquanto não aparece uma solução, toda vez que chove, os moradores não têm uma boa noite de sono. Passa a noite acordado. Tem que olhar a casa, né? Passa a noite acordado, não dá para dormir. Bom, a Prefeitura de Linhares informou que a Defesa Civil Municipal está em alerta, acompanhando principalmente as famílias em situação de risco. Em Linhares, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone que funciona 24 horas por dia. O telefone é 999835661. Vou repetir, 999835661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, é o telefone da Guarda Civil Municipal. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Maior produtor e exportador mundial de café do mundo, o Brasil já desponta também como o maior consumidor global dessa bebida. O país deve fechar esse ano com um consumo de 23,9 milhões de sacas de 60 quilos, 3,5% a mais do que no ano anterior, segundo dados aí da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Uma pesquisa realizada pela Euromonitor Internacional traz dados curiosos sobre o jeito brasileiro de beber o cafezinho. O consumo médio por ano alcançou 839 xícaras por pessoa e o gasto médio anual com café é de R$ 113 por ano. É maior, por exemplo, do que o brasileiro gasta nas farmácias com remédio. E o café, ele não só soube se rejuvenescer, como também se tornou um produto sofisticado, como é o caso do vinho também nos dias atuais. Hoje há vários tipos de origens da bebida, né, do café, e várias formas também de se preparar e beber. Os produtores também investiram em produtividade, em qualidade, na parte sustentável, e as indústrias entraram com novas tecnologias, como as cápsulas, né, as cafeterias também se espalharam pelo país, conquistando aí o paladar dos jovens. E no varejo podem ser encontradas hoje dezenas de marcas de café, inclusive dos próprios cafeicultores. De acordo com especialistas, além do brasileiro estar consumindo cafés de melhor qualidade, ele também está mudando os padrões de compra. E há um movimento grande no mercado de consumidores que não adquirem mais o café torrado e moído. Eles estão comprando, além de cápsulas, cafés em grãos torrados, preparando seus próprios blends, né, as misturas de café e moendo em casa. Então está aí um dado interessante, o Brasil se consolidando também como o maior consumidor de café do mundo, né, chegando aí a casa de 840 xícaras por pessoa, aproximadamente, consumo médio aqui no nosso país esse ano. Obrigado, Franco, pela participação. Até semana que vem. Vamos ver como fica o tempo, então, nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira vai ser ainda de chuva em todo o Espírito Santo. As temperaturas em Linhares oscilam entre 21 e 29 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 21 e 31 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 20, máxima 27 graus. A seguir, mais um homicídio foi registrado em Linhares. É o quarto homicídio deste mês de novembro e o de número 65 do ano. É um instante só. Bom,
Bom, já voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje, falando de violência, infelizmente. Mais um homicídio foi registrado em Linhares na noite desta terça-feira. O jovem Maxwell Carapina, de 23 anos, foi morto com 4 tiros na cabeça e morreu no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua Rio Grande do Norte, no bairro Aviso. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime nem os motivos. O corpo de Maxwell foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares e liberado em seguida para sepultamento. Já são 4 homicídios em Linhares neste mês de novembro e o de número 65 do ano na cidade. As investigações estão a cargo da Polícia Civil e a polícia que tem um desafio enorme, para elucidar, para esclarecer esses terríveis casos de violência aqui na cidade. Bom, nesse dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. São Mateus, como berço da cultura negra no Espírito Santo, foi escolhida como a capital do estado por um dia. Acompanhe na reportagem. A solenidade teve início às 10 horas da manhã, no Palácio Municipal, no centro do município, e contou com a participação da vice-governadora Jaqueline Moraes. É uma data simbólica, transferir a capital do estado para São Mateus é muito representativo para a comunidade negra. No mês da consciência negra, comemorando hoje, dia 20, a política pública ela é feita também de representatividade. Então esse é um ato de representatividade, trazendo a capital do estado para São Mateus. Além das políticas afirmativas, nós precisamos das representatividades afirmativas. As pessoas precisam se afirmar e reafirmar como negra. Eu sou mulher e negra e cheguei ao posto máximo do estado como vice-governadora e governadora interina. O médico negro precisa dizer, eu sou médico e negro. O advogado negro precisa dizer, eu sou advogado e negro. Para que aquele menino que está lá na comunidade, que não teve oportunidade, se inspirar nessas pessoas e saber que talvez as oportunidades dele são menores, mas que olhando aquela representação, ele também pode chegar lá. O ato de transferência é previsto pela Lei Estadual número 8.790, de 2007. Para a secretária de Turismo do município, a transferência não se trata apenas de um ato simbólico. Esse dia não é para o município de São Mateus, É uma comemoração para o estado, porque transfere, a sede do governo para cá, que usa o termo simbolicamente, mas para mim não é simbólico, É uma lei que tem que ser cumprida e está sendo cumprida. E aí, com isso, é um momento também que a gente aproveita para dialogar, para fazer uma grande reflexão, do que está para a população negra, do município de São Mateus, e aí a gente, para nível de Brasil, porque hoje, 20 de novembro, a gente comemora a morte de Zumbi dos Palmares. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer, uma reflexão a respeito do racismo, a respeito da oportunidade, a respeito de como o negro está sendo tratado hoje em dia. O Dia da Consciência Negra relembra por meio de ações em todo o Brasil a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que representa a luta dos negros contra a escravidão no período de colonização do país, no ano de 1530 a 1888. Precisou os nossos antepassados lutar muito para que hoje o negro pudesse estar ocupando alguns lugares de destaque, como está hoje em dia. Então, assim, não é uma coisa que surgiu do nada. Precisou haver muita luta no passado para que hoje a gente pudesse, inclusive eu, estar aqui hoje podendo falar com muito orgulho, da minha raça, da minha cidade, da população negra como um todo. O secretário de Cultura do município, Armando Mecenas, destacou a importância do ato. É muito importante, essa despertar da consciência negra, uma promoção da igualdade racial. São Mateus está de parabéns, comunidades negras de São Mateus, principalmente as comunidades quilombolas. É uma perspectiva de crescimento. Todo dia é dia de se lutar pela consciência, Então, essa perspectiva. E quem também esteve presente no evento foi o secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha. São Mateus, o norte do estado, carrega bastante dessa diversidade, dessa força do nosso estado, com as comunidades do Sapê do Norte, com os grupos de cultura popular. A Secretaria de Cultura tem feito um trabalho bem forte com o nosso escritório avançado que nós lançamos
no começo desse ano de 2019, trabalhando focado aqui na região norte, justamente por conta da força dessa diversidade cultural, a força desses grupos, a força desse local e dessa terra. Então é muito simbólico que hoje, né, no dia 20 de novembro, a gente transfira, né, a capital para cá e reforce isso tudo que é essa força da cultura, essa força desse povo e desse lugar. Os negros que tanto contribuíram, né, para o desenvolvimento do Brasil, para o Espírito Santo em particular e para a nossa região norte aqui em São Mateus e toda a nossa região. Parabéns a todos, né? Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 440. Arábica 7, R$ 325 a saca. Conilon tipo 7 subiu um pouquinho mais, agora cotado a R$ 300 a saca. Veja o resumo do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Decisão da Taça Libertadores da América aqui em Linhares, é isso mesmo, né? Aqui eu chamo parte da torcida de capirioca, capixabas que fora do estado torcem mais para o futebol carioca. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Então, para quem gosta de futebol, não se fala em outra coisa para o jogão Flamengo e River Plate no próximo sábado no Peru, lá em Lima. Os donos de bares aqui de Linhares e clubes estão se preparando para o jogo. Querem receber, né, abrigar esses torcedores do Flamengo aqui de Linhares para assistir e fazer festa com o jogo que está marcado para as 17 horas do próximo sábado. Detalhe, tem muita gente que vai ficar em casa quietinha, mas torcendo contra o Flamengo. Tem os que torcem a favor e uma grande parte também que torce contra, principalmente vascaínos, né? Tem uma rivalidade aí maior. Segundo a Secretaria de Turismo de Lima, lá no Peru, a perspectiva é que haja mais torcedores argentinos, e por tabela do River Plate, do que dos brasileiros no estádio local. Tudo por causa da logística de transporte aéreo entre Argentina e Peru, né? Que tem também muitos jogadores e técnicos argentinos. Mas o interesse dos peruanos pelo futebol brasileiro vem aumentando, com jogadores que vieram de lá, aqui, o Guerreiro, campeão mundial pelo Corinthians, né? Jogou no Flamengo e que está no Internacional, Cueva, Trauco, entre outros. Agora, tecnicamente, o Flamengo é favorito para o jogo. O River Plate vai contar com a experiência e aquela pressão, né? Vamos torcer pelo Brasil. Obrigado, Altemar, pela participação. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista, um alerta feito pelo cirurgião vascular, Dr. Ricardo Perrone, que vai falar sobre os riscos de trombose durante viagens longas, né? Quem costuma viajar por várias horas, seja de carro, de ônibus ou até de avião, tem que ficar atento aos riscos. É daqui a pouquinho. E, gente, meu bate-papo do último bloco de hoje é com o médico cirurgião vascular, Dr. Ricardo Perrone, que veio fazer um alerta, né, trazer uma informação muito importante, sobretudo nesse período agora de férias, que já vai começar, em que as longas viagens, por mais divertidas que sejam, elas podem trazer alguns riscos. Doutor Ricardo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Cláudio, tudo bem. Doutor Ricardo, o perigo, então, nessas viagens longas, né, seja de carro, de ônibus ou de avião até, é a questão da trombose, né, e a embolia pulmonar, né? Sim. Viagens muito longas, onde o paciente fica na mesma posição, estático nessa posição, ou de carro, ou de avião, ou de ônibus, ela aumenta o risco de trombose, que é quando o sangue dentro da veia, ele se torna sólido, o sangue coagula dentro da veia. Então, essa pode causar uma trombose e ficar parado na mesma posição. Agora, esse tempo que o senhor fala é um tempo específico ou varia de pessoa a pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso. E mais a gente tem um tempo médio que a gente recomenda, viaja acima de 4 horas, já começar a se preocupar. De pelo menos de 2 em 2 horas, dá uma paradinha, estica as pernas, sai do carro. Se for no ônibus,
anda no corredor, o ônibus também faz algumas paradas, né? Bom, interessante isso, né? Bom, para quem vai essa dica é mais para quem vai de carro dar essas paradas, né? Porque a gente sabe que as empresas de ônibus, elas têm as paradas aí de 4 horas, né? E tem essa possibilidade de fazer um passeiozinho dentro do corredor. No avião, a mesma coisa, viagens sobretudo internacionais. Sim. Agora, para quem viaja de carro, então o ideal é isso, né? 2, 3 horas, dá uma paradinha para esticar as pernas. Pelo menos de 2 em 2 horas, para no posto de gasolina, estica as pernas, dá uma caminhada, para fazer o sangue circular ali e evitar que fique muito tempo parado na mesma posição. Agora, a trombose, ela dá algum sinal de que ela vai ocorrer, alguma dormência, alguma coisa, ou é instantâneo e não dá tempo de... Durante que vai formando o trombo, tem muito poucos sintomas, a pessoa realmente fica difícil sentir. Depois que o trombo é formado e dificulta essa circulação, aí a perna pode inchar, dar uma leve dor no início. Dormência já é mais avançado. No começo é mais um edema na perna, uma dor e uma dificuldade de andar, um peso na perna, isso pode sentir. E nesses casos, se ocorrer, não tem jeito, é procurar o médico o mais rápido. Se você fez uma viagem longa, está com esses sintomas nos membros, procure um médico para poder avaliar se isso é uma trombose mesmo ou se é algum outro fator. Eu vejo esse alerta muito importante, porque nós já tivemos casos de pessoas que chegaram, inclusive, a morrer, né, em função disso, em viagens, principalmente viagens longas de avião para outros países, por conta disso, né? Existem algumas possibilidades que é, por exemplo, quando o trombo se solta. Geralmente, quando é nas vezes acima do joelho ou acima até da cintura, esse trombo é formado, ele pode se soltar aí para as veias do pulmão. E esse trombo no pulmão dificulta a troca gasosa para o funcionamento do pulmão e pode dar uma insuficiência respiratória. É aí que entra a chamada embolia pulmonar? Isso, é o tromboembolismo pulmonar, também conhecida como embolia pulmonar. Doutor Ricardo, agora há algumas pessoas que assim, têm um fator de risco ou em linhas gerais, qualquer indivíduo é suscetível a esse problema? Em geral, todo indivíduo que fica parado nessa situação pode acontecer. Mas tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, por exemplo, gestantes, mulheres que usam anticoncepcional, pessoas que já tiveram trombose previamente, ou que já sabidamente têm um diagnóstico de alguma doença no sangue, uma hemofilia, que tem uma facilidade a formar trombos, são pessoas mais suscetíveis a ter uma trombose durante uma viagem. Bom, em linhas gerais, não tem jeito, é fazer um alongamentozinho, é levantar para o sangue circular livremente. Exatamente. E se hidratar bastante ajuda bem, beber bastante água para o sangue ficar mais líquido, menos na desidratação o sangue fica um pouco mais espesso e é mais fácil esse sangue trombosar. Então se movimentar, beber bastante água, durante essa viagem, mesmo que você não possa levantar da cadeira, fazer movimentos com as pernas, isso ajuda bastante. Olha que interessante. A gente fazendo uma comparação entre homens e mulheres, qual dos dois aí é mais suscetível a desenvolver a trombose? Devido a questões hormonais, as mulheres são mais suscetíveis durante a idade fértil. Depois que se passa da menopausa, o homem e a mulher ficam com a possibilidade semelhante. Gente, olha, importante alerta aqui do Dr. Ricardo Perrone, ele que é cirurgião vascular, nas viagens, principalmente para quem vai pegar a estrada aí, né, de carro, de ônibus ou até mesmo de avião, ficarem em alerta para poder não ficar muito tempo sentado, né, sem fazer os membros inferiores sem circular o sangue. A gente falou de membros inferiores, mas o senhor disse que pode afetar inclusive os membros superiores, né? Membros superiores, até órgãos abdominais. Então você pode ter nas vezes das pernas, da coxa, da cintura, da barriga, membros superiores e até em alguns casos mais raros, até nas vezes do pescoço. Ou seja, muito tempo sentado ali ou na mesma posição vai trazer algum problema. Pode sim. Doutor Ricardo, tem algum medicamento que a pessoa possa tomar para pelo menos ajudar a aliviar essas questões ou prevenir? Pessoas que já têm essa suscetibilidade maior, que já sabidamente têm uma trombose prévia ou têm alguma doença, existem algumas medicações anticoagulantes para ser tomadas, que o médico tem que passar, um cirurgião vascular. Não pode tomar de qualquer maneira. De qualquer maneira, não. E para pessoas comuns, saudáveis, não tem necessidade da medicação, a não ser num caso bem específico, orientado por um médico. As pessoas que já fazem acompanhamento médico e têm esses problemas, é importante dizer, olha, doutor, vou viajar, é importante isso? Com certeza. Pessoas que já usam alguns tipos de remédio, que já usam anticoagulante ou alguns antidepressivos, é importante informar o médico, porque às vezes tem que ajustar a dose, às vezes tem que associar alguma medicação junto para evitar que isso aconteça. Tem muita gente que toma remédio, por exemplo, para dormir na viagem, né? Isso traz um perigo também, né? Tem. Tanto remédio para dormir quanto bebida alcoólica. A pessoa que está dirigindo nem se fala, mas que não está dirigindo, com bebida alcoólica ou os remédios para dormir, perde um pouco a sensibilidade da dor, a sensibilidade da movimentação. Então, quando você passa muito tempo na mesma posição, devido ao efeito dessas medicações,
a chance de trombose existe. É muito maior. É né? maior. Gente, viu que importante alerta? Então, você vai pegar a estrada, você vai viajar nesse final de ano, as festas, as férias também. Leva esses cuidados, né, com você, essas orientações dadas pelo Dr. Ricardo Perrone, cirurgião vascular, gentilmente veio aqui ao nosso programa trazer essa orientação a você. Dr. Ricardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por mais esse esclarecimento. Obrigado, Muito obrigado. mais uma vez. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, eu agradeço, viu? No Facebook, Instagram, nosso WhatsApp 996224547. No YouTube você revê esse bate-papo, vídeos, entrevistas no nosso canal TV Sim Linhares, viu? E o telefone da redação 3373-2000. Obrigado pela companhia. TV Sim Linhares, seu canal local.